Meus irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, que a bondade de Deus, de Jesus e dos Espíritos amigos encontrem afinidades com os nossos sentimentos, agora e sempre. São os nossos desejos iniciais. Afastamos um pouco o microfone, porque ainda não demos conta de educar a nossa voz. Então, por isso, com certeza todo mundo deve estar ouvindo, né? Com certeza está ouvindo. Tá? Então, é muito bom esses nossos encontros, porque agradecemos imensamente a Deus, a Jesus e aos amigos que dirigem esta casa, tanto a direção material quanto a direção espiritual, que nos proporciona mais um encontro de aprendizado, de curas que acontecem conosco desde que nós penetramos numa casa como esta. Os irmãos amigos extraem os nossos fluidos, manipulam com os fluidos da natureza, da própria espiritualidade e transferem para cada um de nós, de acordo com o nosso merecimento e a nossa necessidade. Então, estamos em tratamento, por isso, agradecemos imensamente por esta oportunidade de estarmos numa escola e também num hospital, porque este recinto aqui, é realmente tudo isso. E agradecemos imensamente a presença de todos que estão aqui conosco e que vêm a esta casa, porque são vocês o motivo de mais uma vez estarmos juntos. E tratar de um tema importantíssimo como todos da doutrina e espirituação. Todos os temas são muito importantes. Por isso, esta variedade de conversa nossa é muito importante, porque cada vez que nós nos encontramos, tratamos de um assunto um pouco diferente. Então, a casa, por acréscimo de bondade, nos permite esta variedade de temas que acaba convergindo com Jesus e com Deus, o nosso Pai Celestial. O tema de hoje é muito agradável, porque fala de nossa reforma. E como nós estamos passando por uma reforma maravilhosa, né? É bom que nós pensamos nisso. Quantas reformas nós já passamos, maravilhosa como esta de agora? Quantas? Várias. Será que atentamos para isso? Será que estamos diferente do ontem? É bom pensarmos nisso. Porque se nós não tivermos, é bom pensarmos também neste aprendizado destas reformas, porque nós não sabemos até quando estaremos aqui. Gasta apenas 3 minutos, pouco mais, pouco menos, para que nós possamos retornar para o plano espiritual. Isso nós não sabemos. A hora, os minutos e nem o dia. Então devemos preparar esta mala da nossa viagem para que nós não retornamos com ela vazia, né? Ou talvez até um pouco cheia, mas quem sabe que não foi destas reformas? Quem sabe que nós ainda mantemos lá nos primórdios, muitas das vezes, porque encontramos muitos irmãos nossos ainda vivendo os primórdios. Porque na época de Jesus, muito antes dele, acontecia quase tudo o que acontece hoje com relação ao processo material. Apenas sofisticamos mais este convívio material. Evoluímos bastante neste processo material. Hoje, nós conversamos com o mundo em milésimo de segundo. E será que nós conversamos
com o mundo espiritual, nos mostrando a nossa reforma em frações de segundo? Então, é para nós repensarmos sobre isso. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso quem disse foi Paulo, em Romanos 12,2. Não adianta transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Como nós queremos mudar essa feição exterior, né? Preocupado com as plásticas e as mudanças de todas as formas, né? Cada um de nós escolhemos um biotipo, né? Dificilmente estamos satisfeitos com esse veículo, com esse carro, como disse o nosso irmão Chico Xavier, que nos conduzem em nossa caminhada aqui nesse processo biológico. Estamos sempre preocupados em talvez fazer alguma mudança. O que deveríamos fazer, esta mudança também, não só no processo biológico, né? Mas também no nosso espírito, na nossa alma, como quer que seja, porque esta ou este é eterno. E nós não temos outro caminho para reformá-los, para reformar, se não for as práticas de nossas atitudes. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Mas nós queríamos sempre ter uma posição social um pouco, né, mais elevada, ou talvez um pouco mais de status, quando na realidade isso é um desejo material. Porque o desejo espiritual também, deveríamos pensar que teríamos ou deveríamos ter a preocupação de fazer esta reforma para que nós pudéssemos voltar para a segunda dimensão com mais créditos, que os nossos irmãos amigos chamam de boas horas. Então, cuidar do corpo é um dever, é uma necessidade, mas cuidar do espírito também é uma grande necessidade. Renovemo-nos por dentro, é preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Mas se tiver difícil, nós não vamos mesmo, com muita facilidade, não é? Hoje não podemos vir à casa de Sebastião Mártir, porque está chovendo muito. Hoje, talvez, tenha um outro empecilho, porque nós temos um chá, um jantar, uma reunião, às vezes necessária, mas não tanto quanto, né? E queremos justificar com esta forma de conduta o não comparecimento numa escola onde trata principalmente do espírito, que é as casas espíritas, ou são as casas espíritas, que estão preocupadas em divulgar esta doutrina maravilhosa, que é ciência e filosofia, como diz Kardec, para que nós possamos pensar um pouquinho mais na vida do espírito, na vida eterna. Aceitar os problemas do mundo e superá-los, a forma de nosso trabalho, nossa seriedade, é a forma justa de aquisição do discernimento. Será que ainda falta discernimento para nós? Ou talvez não tivemos muito conhecimento para saber realmente o que é discernimento, né? Mas sabemos sim, com certeza nós sabemos sim. Porque só duas coisas nos ensinam os espíritos amigos e nos deixou exatamente o Criador.
para que nós pudéssemos construir um caminho mais agradável para a nossa vida eterna. Só 2 itens: livre-arbítrio e discernimento. Queremos que ninguém impeça nossa caminhada. Estamos prontos, preparados para caminhar, de uma forma ou de outra. Mas será que temos discernimento? Porque podemos, a doutrina espírita nos ensina isso. Podemos fazer tudo que nós quisermos, mas nem tudo deve ser feito. Porque aquilo que nos prejudica e que prejudica o nosso semelhante, não é interessante para nós. Não devemos nos ocupar com este comportamento, porque há outro lado da moeda. Praticar o bem é maravilhoso, né? Lei de ação e reação. Se eu estou praticando o bem, com certeza estou fazendo alguém feliz. E esta pessoa que está sendo feliz, com certeza vai nos desejar também felicidade. Então, essa construção do nosso caminho não cabe a terceiros, mas sim a nós. E muitas das vezes alegamos: eu não sou feliz porque fulano de tal fez isso, isso e isso. Não interessa aqui nomear as atitudes, mas devemos respeitar todos eles, ou respeitá-los da forma que eles vivem, da forma que eles agem, porque não temos o dever e nem a obrigação de mudar o comportamento dos nossos semelhantes. Mas o nosso sim, o nosso é um dever nosso. E quando alguém nos ajuda, muitas das vezes nos alerta sobre alguma coisa que deveríamos mudar para o bem, às vezes não gostamos, quando na verdade os nossos amigos, os nossos parentes, normalmente querem ver nós felizes, nos querem ver felizes. Mas nem sempre nós aceitamos essa posição ou esta condição. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos da sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Discernir: olha, isso aqui eu não devo fazer, isso aqui não é interessante, então não vou praticar tal ato, né? Então, nós temos esta felicidade de receber estes ensinamentos do próprio Jesus, que veio representar o Pai, e que diz que todos nós somos iguais perante a Deus. Então, esta bandeira é que a doutrina espírita levanta, nos mostrando um caminho melhor, que cabe a cada um de nós procurarmos este caminho, seguir este caminho, construir a nossa felicidade. A nossa felicidade não pode ser momentos felizes, não. A nossa felicidade tem que ser uma coisa constante e eterna, porque se sairmos daqui felizes, nós vamos continuar felizes na segunda dimensão. Então, a felicidade é um estado de consciência que ninguém tem acesso, somente nós. Somente o eu tem acesso a este grande computador que nós poderíamos dizer, que é exatamente onde Emmanuel se refere, que o nosso psique, Emmanuel considera como o escritório do Espírito, aonde nós sentamos, programamos as nossas atitudes e executamos. E lá nas nossas Minas Gerais, como a gente não conhecia Emmanuel naquela época ainda, praticamente, né? A gente dizia o seguinte: nossas decisões devem ser tomadas depois que nós contamos até 10. Por que contar até 10? Para termos um tempo de pensar, devo ou não agir dessa forma. Então, esses ensinamentos, meus irmãos, com certeza nos faz muito bem, Facilidades materiais
costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Para mim está tudo fácil, eu não vou depender de ninguém, eu tenho o suficiente para construir a minha felicidade, mas nós olhamos esta felicidade apenas do lado material. Apenas do lado material. Então, estes erros que muitas das vezes nós reconhecemos que praticamos, são lições maravilhosas para que nós possamos mudar. Para que nós possamos mudar. Bom, isso aqui não foi agradável. Isso aqui não condiz com os ensinamentos do Cristo. Então, podemos mudar. Então, vou tentar de todas as formas mudar, ser melhor amanhã e não permanecer amanhã do mesmo jeito que nós estamos hoje. Essa necessidade é para cada um de nós. Voltamos a dizer, não só o materialismo constrói a nossa felicidade, porque muitos de nós e muitos irmãos nossos que têm grandes fortunas, como alguns que nós conhecemos, muitos deles precisariam apenas de uma marmita para comer por dia, porque nem conhece às vezes todos os seus empregados. Mas é importante? Como é importante? Como são importantes essas grandes empresas para que deem empregos a tantos e tantos irmãos nossos que precisam de um salário para manter a família. E se nós não tivermos os grandes administradores, como é que nós faríamos? Esta divisão de renda que se fala tanto, vocês já pensaram se um dia as rendas fossem todas iguais? Porque as grandes rendas que nós conhecemos, se dividir com a população, vai ficar todo mundo pobre. Aí ninguém vai ter mais aonde empregar, porque não tem empresa. Então, há necessidade desses irmãos que vêm com esta capacidade de administração, para que possa acolher aqueles que não tiveram tempo para estudar, ou não quiseram estudar, não quiseram escolher uma profissão, e por aí vai, porque cada um tem o livre-arbítrio, como nós dizemos agora, para seguir os seus passos de acordo com aquilo que nós pensamos que é correto e que muitas das vezes nem sempre é correto. Renovemos a nossa alma, dia a dia, estudando as lições dos verdadeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Mas eu fiz ontem, hoje não vai necessitar disso. Ontem eu pratiquei alguma coisa interessante, então hoje eu posso passar sem praticar. No Livro dos Espíritos, Kardec, preocupado, perguntou aos nossos irmãos, se nós não praticamos nada de mal, entendeu? O que é que nós devemos então? Alguma coisa? Praticamos alguma coisa errada, não praticamos nada de mal? E os Espíritos respondem, só de não praticar o bem, já erramos. Já erramos, porque perdemos a oportunidade de praticar o bem. Então, passamos neutro, né? Passamos neutro. Então, a necessidade, sim. Hoje eu fiz alguma coisa agradável. Amanhã eu posso fazer, quem sabe, até um pouquinho mais do que o que eu fiz hoje, né? Então, esses são os ensinamentos para que nós construímos este caminho que nós almejamos. Todos nós, todos, indistintamente, gostaríamos de ser felizes. E cabe a cada um de nós construirmos a nossa felicidade, como dizemos agora. Não vai ser terceiros que vai nos deixar felizes eternamente. Porque se o terceiro amanhã não estiverem conosco, não sou mais feliz. Não sou mais feliz. Então, o estado de consciência não pode depender de terceiros. É uma coisa íntima de cada um de nós. Apliquemo-nos na construção da vida equilibrada, onde estivermos. Eu vou cuidar de alguma coisa só aqui no meu país, né? Só aqui. Vou zelar das coisas públicas, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas se eu for para país de primeiro mundo, a responsabilidade não é minha. A responsabilidade lá não é minha. É do presidente de lá, são das pessoas responsáveis dos segmentos da sociedade de lá, quando nós podemos contribuir em qualquer lugar. Eu vou fazer alguma coisa na minha casa, mas quem sabe que eu poderia, quem sabe,
até ajudar alguém a fazer na casa deles, né? Porque nós podemos ajudar, sim, de todas as formas que nós pensarmos. Através de um esclarecimento, através de uma orientação, não, porque Chico Xavier diz que quem orienta é Jesus. Então, ninguém orienta ninguém. Nós esclarecemos as pessoas. Doutrina espírita também não orienta ninguém, diz Chico Xavier. Quem orienta é Jesus. A doutrina espírita esclarece. E por isso estão mudando este conceito, graças ao estudo de quase todas as casas espíritas, daqueles que hoje são esclarecedores e não doutrinadores, como nós costumamos, e que viemos de uma cultura sempre nos explicando isso. E Chico, na sua sabedoria, nos fala sobre isso, que nós esclarecemos. As casas espíritas, graças a esse estudo, estão mudando este conceito, né? Dos esclarecedores para os esclarecedores. Devemos nos reconhecer a perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Meu Deus, mas Deus esqueceu de mim. Esqueceu, pedi para Deus, Deus não fez. Pedi para Jesus, já está acontecendo do mesmo jeito. Meus irmãos, nós temos que fazer por merecer. Deus não tem privilegiado. Se tivesse, tinha milagres. E nós sabemos que a ciência e a filosofia nos ensina que milagres não tem, porque seria privilégio. Mas muitos de nós ainda acreditamos em milagres. Estamos correndo atrás de milagres, quando na realidade, milagres não existem. Quais são os privilegiados de Deus? Sabemos de alguém? Não. Todos nós somos amados por Deus. Não tem nenhum pai que tem 2 filhos ou tem 10, que deseja que um seja feliz e os demais sofram. Se nós não temos esse comportamento aqui no processo material, Deus vai ter conosco? Vai fazer milagre para o Miguelzinho e vai deixar os nossos irmãos todo mundo sem milagres? Que Deus é esse? Então não é um Deus que Jesus falou que somos todos iguais perante a Ele, porque Jesus nos disse que nós somos todos iguais perante a Deus. Se tem privilégio, como é que nós ficamos? Mas ainda estamos correndo, voltamos a dizer, atrás de privilégios. Fenômenos, quando na doutrina espírita não existe fenômenos, existe conhecimento, não tem fenômenos. Emmanuel, quem nos trouxe essa mensagem foi de Emmanuel, sabendo a nossa preocupação, a nossa necessidade de esclarecimento. Quantas obras Emmanuel psicografou através do aparelho, do instrumento, do corpo do nosso irmão Chico Xavier. Quantos espíritos usaram aquele instrumento maravilhoso que foi chamado Chico Xavier, nos trazendo mensagem de esclarecimento de todas as formas, para que nós não tenhamos dúvidas com relação ao caminho a trilhar. Mas todos esses ensinamentos desses irmãos que, por acréscimo de bondade, estão usando exatamente um processo maravilhoso que Deus nos concedeu, que é o processo da mediunidade, que não é do nosso corpo biológico, quando muitas das vezes nós nos tratamos como, eu sou um médium importante. Não, meus irmãos, não é o nosso biológico que é tão importante assim, é o espírito. E nos informa os amigos espirituais, a mediunidade é do espírito. Quando nós retornamos para a segunda dimensão, nós levamos conosco a mediunidade, porque lá nós trabalhamos também. Será que são diferentes lá na segunda dimensão? Não tem trabalho espiritual? Nós sabemos que tem, não é? A doutrina nos mostra isso. Então, esses espíritos que usaram Chico Xavier, que usa Divaldo, Ivone Pereira, não sei quantos e não sei quantos médiuns de conceito que nós conhecemos, é por acréscimo de bondade, nos trazendo mensagens através desta porta que Deus nos concedeu, chamada mediunidade, e que nós precisamos nos atermos com relação ao livro dos médiuns, que é a planta desta construção da mediunidade, quando na realidade parece que nós não estudamos muito sobre mediunidade. Nós, pela nossa caminhada de 54 anos, não temos costumes de ver muito falar deste processo da mediunidade em palestra, em estudos, apenas em estudos, aqueles direcionados apenas para esse sentido, como nós temos na comunhão, né?
Mas veja bem, isso deve ser tratado, porque o médium, como nós passamos para os nossos colegas, companheiros de estudo, a mediunidade não é só dentro de uma sala, não é só dentro de uma casa espírita. A mediunidade é onde quer que nós estejamos, porque nós podemos dar um passe mediúnico onde nós estivermos, como nós estamos vendo aqui. Não é apenas aonde nós encontrarmos aqui, é em qualquer lugar que nos encontrarmos. Nós damos um passe através do olhar, nós damos um passe através de um aperto de mão, nós damos um passe através de um abraço, e temos provas e mais provas do passe à distância. Então veja como é importante. Se essa mediunidade fosse importante apenas nas casas espíritas, ou seja, no salão, nos trabalhos de passe, enfim, como é que ficariam os nossos irmãos, que nós não temos acesso a eles? Temos acesso sim, através das nossas vibrações, das nossas preces, que nós emitimos as nossas energias, que são conduzidas pelos espíritos amigos, através de ondas, que vão chegar ao destino que nós mentalizamos, chega lá. E temos várias provas disso, inclusive fora do nosso país. Temos várias provas disso, de estudos que a própria ciência fez, não é processo que se ligue à doutrina espírita. Nós temos prova de processos que a própria ciência fez, como o Hospital do Coração, em Nova York. Nós temos essa matéria, hoje não temos tempo para tratar dela agora. Mas veja como é importante a gente conscientizarmos que mediunidade não é só dentro de uma sala, dentro de uma casa espírita ou numa sala de estudo, é onde estivermos, porque se encontrarmos uma pessoa caída, como nós encontramos muito, talvez nas calçadas, talvez nas paradas de ônibus, esses nossos irmãos que estão passando por essa prova difícil, né? Podemos ajudá-los, por que não? Temos que chegar lá, colocar as mãos sobre ele? Não há necessidade. Temos que conversar com ele? Não há necessidade. Paramos um pouquinho, como dizia o nosso irmão Jorge Cauí, entendeu? Quantas e quantas vezes o Cauí falou aqui, nos mostrando esse tipo de comportamento, aonde ele nos falava aqui, através de palestra, de pessoas alcoólatras caídas na rua, e ele via os nossos irmãos, aqueles que querem um comportamento adequado, igual aquele lá que se afiniza através das afinidades fluídicas, né? Sugando energia daquele nosso irmão que estava caído na rua. Então veja como é interessante nós entendermos este processo, né? No Livro dos Espíritos, na questão 241, os Espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós. Os Espíritos percebem mais do que nós, veem as coisas melhor do que nós, que estamos no corpo biológico, e o próprio Espírito responde: do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Veja, eles têm essa condição de ver, entendeu? De ouvir, de falar conosco. Os Espíritos veem o que não vedes, tudo apreciam, pois diversamente do modo porque o fazeis, mas também isso depende da elevação deles, porque muitas das vezes não significa que a elevação nos tirou destes nossos irmãos, que muitas das vezes não são elevados, como nós costumamos dizer. Não é que somos elevados, não há espíritos elevados, há espíritos mais compromissados com a prática do bem, que são os que nos assistem em todos os lugares que tivermos, como nós chamamos de protetores, e que na realidade nós não assinamos carteira de um protetor, né? Mas muitos de nós temos um protetor. Esse é o meu protetor, como se eu assinasse a carteira dele. Na realidade não, nós temos vários protetores, nós temos vários espíritos trabalhadores do bem, esperando que nós abrimos as nossas mentes, afinizamos com eles, para que eles possam nos assistir. Então, essa história é muito interessante, os próprios espíritos nos dizendo sobre isso. Elevados, ou seja, sensitivos, olha, eu necessito ou devo ajudar esse irmão que está me pedindo socorro, porque eles têm condições, eles são mais compreensíveis, esses que nós chamamos de elevados, são mais compreensíveis, são mais preparados para nos assistir em qualquer lugar que nós tivermos, principalmente nas casas espíritas. A conquista dos bens terrenos faz parte do progresso da humanidade. No entanto, esforçamos para viver os princípios evangélicos. Esforçamos para viver os princípios evangélicos. Será que nós estamos esforçando? Cada um de nós vamos responder essa pergunta para nós mesmos.
Não precisa ninguém responder por nós, nós vamos responder. Assim, estaremos reunindo em nosso favor os bens eternos que a traça não corrói e nem os ladrões não roubam. Isso está em Mateus 6,19. É o que nós encontramos isso muito nas palestras, né? Não devemos depositar o nosso ouro onde a ferrugem corrói, onde os ladrões levam. Mas onde é que nós temos que depositar o quê e onde? Depositar as nossas boas ações, a assistência do bem, a prática do bem, porque isso nós levamos conosco, como dizíamos há pouco instante. Esse resultado nós colocamos na mala, para que nós possamos seguir com ela na vida futura. Então, cabe a cada um de nós, somos livres, né, para escolher, somos livres para agir e somos livres para praticar. Então, vejamos esta passagem de Mateus, que é Jesus que disse isso em Mateus, entendeu? Devemos preocupar com os bens eternos, que traça não corrói e nem os ladrões roubam. Mateus 6,19. Prestamos bem atenção nesta passagem, para quando nós estivermos muito preocupados com as coisas materiais. Eu preciso mais. Devemos dividir esse tempo do preciso mais com o que eu devo fazer menos um pouco, cuidando também do espírito. Grande parte dos problemas espirituais que nos assolam somente serão separados, em definitivo, pelo esforço constante da autoeducação. Autoeducação. O que é autoeducação? Educar nós mesmos, né? Nós não precisamos, como dizíamos agora há pouquinho instante, nós temos discernimento. Não há necessidade de ninguém nos educarmos. É só nós prestarmos atenção e vivenciar os ensinamentos do Cristo e conhecer melhor esse Jesus, que nós não conhecemos bem esse Jesus. Não conhecemos bem o Mestre Jesus. Conhecemos bem Jesus e Deus quando nós necessitamos, mas para agradecer nós não encontramos muito. Nos conta um amigo espiritual, que ao desencarnar, foi de encontro aos irmãos que programam as nossas reencarnações, e chegando lá, deparou com uma fila que não tinha mais tamanho a fila. A fila sumia de vista. E ele ficou abisbacado com aquilo, e tinha uma outra filinha com 5 pessoas. E ele perguntou para o irmão que o recebeu: peraí, mas e essa fila desse tamanho? O que estão fazendo esse pessoal aqui? O amigo respondeu para ele: todo mundo está pedindo a Deus e a Jesus para fazer alguma coisa. Ah, é? Mas todo esse pessoal, está cada um pedindo uma coisa. Mas e essa que só tem 5 aqui? Então, para que tem essa só de 5 pessoas? Esta fila é apenas os 5 que vieram agradecer o que já recebeu. Só tinha 5 para agradecer. E para pedir tinha uma imensidade. Sumia de vista a fila. Mas somos nós. Será que somos muito diferentes disso? Não, meus irmãos. Nós temos provas e mais prova disso, né? Nós nunca vi a facilidade que nós temos para procurar benesse. Agora, para agradecer, ainda está um pouco difícil para nós. Grande parte dos problemas espirituais que nos assolam, volto a repetir, somente serão separados definitivo pelo esforço constante na autoeducação, na prática permanente da orientação recebida de Jesus no seu Evangelho. É capaz que hoje nós não tivemos tempo para ver um pouquinho do Evangelho, né? Provavelmente, se tivemos, talvez foi muito pouco tempo, né? Então, como a gente não tem muito tempo realmente para ver o Evangelho, também não temos muito tempo para conhecer Jesus. Porque nesta hora da necessidade, nós pedimos, mas na hora de agradecer, a gente não comparece. Porque recebemos a todo instante. No momento em que nós acordarmos, colocarmos o pé no chão, é um momento de quê? De agradecer. Pai, eu estou vivo, eu estou aqui, eu estou vivo. Como diz Dalai Lama, hoje eu necessito viver bem, porque o ontem já passou e o futuro eu não sei se eu estou aqui. Então, veja como é interessante a sabedoria do próprio Mestre Jesus e dos enviados dele que vêm nos assistir, nos amparar, não é, meus irmãos? Então, é bom nós pensarmos nisso. Estamos na terra
para aprender e progredir espiritualmente. Cabe-nos, portanto, o esforço na conquista dos tesouros eternos, uma vez que a nossa bagagem, ao retornarmos ao plano espiritual, será constituída dos valores positivos ou negativos. Nesta mala que nós falamos da viagem, ela vai levar alguma coisa, positivo ou negativo. O que interessa para nós? Positivo ou negativo? Cabe cada um de nós escolhermos. Essa mala ninguém vai ter acesso a ela, não. É só nós temos acesso a cada um de nossas malas. E quem vai preparar essa mala é cada um de nós. E vamos colocar ali dentro exatamente o que é necessário, o que é agradável para nós. Com certeza não vamos colocar nada que nos prejudique ali naquela mala. Mas acontece que o nosso comportamento conduzem as coisas não tão agradáveis para aquela mala. E aí nós vamos ter que carregá-la. Então, que venhamos a gravar em nosso espírito tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Já dizia nossos irmãos na antiguidade, isso está em Gálatas, capítulo 6, item 7. Olha veja quantos anos tem o começo do talvez o nosso orbe, não é? E os nossos antepassados, os nossos primórdios, já tinham essa mentalidade da lei de ação e reação. Nós vamos colher exatamente o que nós plantamos. Se semeamos, somos escravos para colher. Nos ensina os nossos irmãos amigos. Meus irmãos, o relógio nos convida e queremos agradecer imensamente a todos vocês pela paciência e pela tolerância. São vocês, são simplesmente vocês ou importantemente vocês que nos ajudam a melhorar o nosso comportamento, que nos auxilia, que nos dá a mão no caminho, porque não pense que nós encontramos só aqui, nós encontramos quando estamos em casa, vivenciando esses nossos encontros, cumprimentando um por estarem aqui e nos trazer a esse ambiente maravilhoso, a esse recinto maravilhoso, onde temos esta oportunidade de ter um encontro como nós temos nessa noite. Obrigado a todos vocês e que nós possamos abrir as mentes para que os ensinamentos do Mestre Jesus penetrem e que nós possamos praticar cada dia que passa em nossa existência. Muito obrigado pela presença. Um abraço.